Abra, por gentileza, sua Bíblia, na segunda carta do apóstolo Pedro, do capítulo 1, nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 15. Segundo Pedro, capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 15. Segunda carta apostólica do apóstolo Pedro. Quero agradecer a presença de todos os irmãos. Você que está nos visitando, seja muito bem-vindo. Deus te abençoe e que essa seja uma noite muito especial na sua vida. Nós queremos falar um pouco hoje sobre firmeza, a nossa firmeza em Cristo. Segundo Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 10, diz assim: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedido a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembranças destas coisas. Amém? Você pode, por favor, assentar-se. Graças a Deus. Irmãos, se nós formos fazer uma pesquisa, uma análise, o que nós ouvimos dentro da igreja é basicamente a mesma coisa, né? Na igreja nós temos pessoas que às vezes estão visitando pela primeira vez, e nós temos às vezes membros, irmãos, que já são da igreja há 30, 40, 50 anos, às vezes até mais. A nossa igreja, a Igreja Quadrangular do Brasil, está completando esse ano 79 anos, completou agora, dia 15 de novembro, 69 anos. No próximo ano vai estar completando 70 anos aqui no Brasil. Foi fundada em 1951, né, em São João da Boa Vista. Então, ano que vem, 2021, vai estar completando 70 anos. E nós temos, em algumas igrejas, membros, irmãos, que estão desde a fundação da igreja, né? Muitos já faleceram, temos pessoas de muito tempo. Mas se você fizer uma análise daquilo que é pregado dentro de uma igreja que prega o Evangelho, que prega a palavra de Deus, né? Como deve ser pregado, sem heresia, sem acréscimo, prega o que deve ser pregado, ensina o que deve ser ensinado. Se você fizer, vamos supor, durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, fizer um levantamento de tudo que se prega dentro de uma igreja, todos os ensinamentos, tudo que é falado, tudo que é transmitido, e depois você resumir tudo isso, você vai chegar à conclusão que basicamente se fala as mesmas coisas. Se fala as mesmas coisas. O que se fala dentro de uma igreja? Se fala em salvação, se fala em perdão, se fala na volta de Jesus Cristo, se fala no arrebatamento da igreja, se fala em santificação, né? Se fala essas coisas, sobre a importância de amar um ao outro, sobre a importância e a necessidade de evangelizar, de evangelização, e de pregar o evangelho a toda criatura. Se fala na igreja sobre a necessidade de batismo, ser batizado nas águas, né?
Porque Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Se fala sobre o batismo no Espírito Santo, porque o batismo no Espírito Santo é uma promessa de Deus que continua em plena evidência. Então, se nós gravarmos tudo que se ensina, tudo que se prega, tudo que se transmite dentro da igreja, ao longo de alguns anos, e depois formos resumir tudo aquilo, você vai ver que, basicamente, se fala as mesmas coisas. E tem que ser assim mesmo, irmão. Porque o Evangelho é um só, a palavra de Deus é uma só. Então, nós transmitimos para as pessoas o conselho de Deus, né? Esse conselho de Deus, que nós chamamos de Evangelho, né? É sobre a graça de Deus, sobre o amor de Deus, sobre o plano de salvação, né? E isso aí tem que ser transmitido, retransmitido, falado, refalado, confirmado, anunciado, pregado, propalado, divulgado, de todas as maneiras, de todas as formas, né? Então, e o correto é que seja dessa forma. Por quê? Porque a palavra de Deus é alimento. E o alimento, nós comemos, usamos ele repetidas vezes. Quantas vezes que quantas vezes que nós já devemos ter comido arroz, ter comido feijão, ter comido carne, ter comido frango, né? Quantos frangos que nós já comemos até hoje, né? Então, e nós vamos continuar fazendo isso. Interessante que você se alimenta durante toda a sua vida, e se você ficar um dia sem se alimentar, você sente falta do alimento. Se você ficar 2 dias, 3 dias, 4 dias, você começa a passar até mal, né? Por conta da falta do alimento. Então, não é porque você há 60 anos come que você pode parar de comer. Também a igreja é a mesma coisa, irmãos. Por isso que nós ouvimos basicamente as mesmas coisas, porque isso é o alimento espiritual para o nosso espírito, para a nossa alma, né? Por isso que Jesus disse que não é só de pão que o homem vive, mas o homem vive também de toda palavra que sai da boca de Deus. Então a palavra de Deus para nós, ela é alimento, alimento para o nosso espírito, alimento para a nossa alma, né? E por isso que nós precisamos, então, repetidas vezes, né? Até a volta do Senhor Jesus, ouvir essa palavra, essa mensagem, esse conselho de Deus, esse evangelho, né? Por isso que diz lá em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, né? Ouvir e ouvir, ouvir e ouvir. E quando a pessoa então para de ouvir a palavra de Deus, para de receber o evangelho, o que acontece com ela? Ela tende a enfraquecer espiritualmente. E se bobear, ela vai até morrer espiritualmente. Uma brasa, quando é tirada lá do montouro de brasas, o que vai acontecendo com essa brasa? Ela vai se esfriando, se esfriando, se esfriando, até se deixar, até apagar-se completamente. Então, irmãos, é isso que o apóstolo Pedro está dizendo aqui, né? Apóstolo Pedro era um pastor, um presbítero, né? Aqui ele já está na fase assim final do seu ministério pastoral, já está quase na hora de partir para o Senhor, né? Então ele escreve essas cartas, e aqui na sua segunda carta ele fala isso aqui que nós lemos. Então ele começa dizendo assim: portanto, irmãos, procurai cada vez fazer mais firme a vossa vocação e eleição. Então nós temos que cada vez fazer mais firme. O que ele está querendo dizer, irmãos? Que nós precisamos nos aplicar cada vez mais,
que nós precisamos nos esforçar cada vez mais, que nós precisamos nos despertar cada vez mais. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, o nosso chamado, né? Nós temos que estar atento para isso aí. Essa fé que você recebeu, essa fé que você recebeu em Cristo, esse temor que você tem no coração, né? Você foi alcançado pelo amor de Deus, pela graça de Deus. Jesus disse assim: não foste vós que me escolheste, não, fui eu quem vos escolhi a vós. Essa eleição, essa escolha que o Senhor Jesus fez de nós, nós temos que procurar cada vez mais tornar isso mais firme, não esmorecer, não enfraquecer. Nós temos que estar alicerçando cada vez mais a nossa fé, o nosso chamado. Então ele começa por aqui, ó. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. E aí ele explica o porquê que nós precisamos fazer isso. Porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Olha só, se você, se nós seguirmos o conselho do pastor Pedro, né, do apóstolo Pedro, nós vamos nos dar bem. Ele diz aqui, ó, porque fazendo isso, fazendo o quê? Tornando cada vez mais firme a nossa eleição, o nosso chamado, fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis. Você quer ter uma vida cristã saudável, você quer estar firme em Cristo, você quer não retroceder, você quer não balançar, você quer não se desviar, você quer não se afastar, não se apartar do Senhor, aqui a receita está aqui, ó, para que nunca, jamais, interessante que ele usa duas palavras, né, para expressar, para reforçar a mesma ideia, nunca e jamais, né, nunca, jamais tropeçareis. Amém, meus irmãos? Se nós fizermos isso, nunca, jamais haveremos de tropeçar, de enfraquecer, se nós seguirmos esta orientação. E ele continua, porque assim, dessa maneira, agindo dessa maneira, vos será amplamente concedido a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, o que nós queremos? Não é entrar no reino eterno? Não é alcançar a glória? Amém? Não é isso que nós queremos? Não é a salvação? Não é a vida eterna? Pedro está dando aqui a receita, irmãos. Olha só, se nós fizermos isso, se nós estivermos firmes e mantivermos firmes a nossa eleição, nós nunca jamais vamos tropeçar e assim nos será amplamente concedido a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amplamente concedido. Amém, meus irmãos? Olha as palavras que ele usa, olha as expressões que ele usa. Por isso você pode perceber o que ele está querendo dizer, o que ele está transmitindo, né? Porque assim vos será amplamente concedido a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós nunca jamais tropeçaremos, nós vamos tornar firme a nossa vocação e a nossa eleição. Versículo 12, por isso não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais, e estejais confirmados da presente verdade. Pedro está dizendo aqui o seguinte, eu sei que vocês já sabem de tudo isso, eu sei que vocês já sabem de tudo que eu vou dizer, mas eu vou continuar falando, eu vou continuar martelando, eu vou continuar ensinando, eu vou continuar transmitindo, eu vou continuar dizendo essas mesmas coisas, porque vocês precisam ouvir, né? Por isso, não deixarei de exortar-vos,
acerca destas coisas, ainda bem que as saibais e estejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo que, enquanto eu estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações. Ele está querendo dizer aqui o seguinte: enquanto eu estiver vivo, enquanto eu estiver nesse corpo aqui, vocês podem esperar do apóstolo Pedro. É como se Pedro estivesse dizendo assim: olha, gente, enquanto o apóstolo Pedro aqui estiver vivo, vocês podem esperar dele essa mesma mensagem, esse mesmo ensinamento. Eu, no caso aqui, sou o pastor Cláudio. Há quantos anos que nós pregamos a mesma coisa, que nós pregamos a mesma mensagem, que nós pregamos o mesmo evangelho. E enquanto nós estivermos vivos, é isso que nós vamos continuar. Porque não existe outro evangelho, não existe outra mensagem, não existe outro conselho de Deus, não existe outro plano de salvação, irmãos, não existe outra vida eterna, não existe outro Salvador. A Bíblia fala de um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só Espírito, tudo um só. E nós já ouvimos, e nós já recebemos, e nós já alcançamos, e nós já estamos desse. Então o que é que nós precisamos agora, irmãos? É firmeza, constância, perseverança, é continuar nesse rumo. O piloto vai fazer uma viagem daqui do Brasil para qualquer um outro país, aí daqui para a Austrália. Você pensa que ele levanta o voo e fica lá, mexe numa coisa, mexe na outra? Não. Ele levanta o avião, põe na altitude que é passada para ele, coloca naquele rumo, naquela direção, e pronto, e fica quieto ali. Liga o piloto automático e vai viajar tantas e tantas horas naquela direção, naquele rumo. Nós também, irmãos, já estamos no rumo dos céus. Amém, irmãos? Já estamos no rumo da salvação. Nós não temos que virar para a direita, para a esquerda, nem que subir, nem que descer. Nós temos é que permanecer nesse mesmo rumo, nessa mesma direção, e essa mesma toada em direção a Canaã celestial. E é isso que Pedro está dizendo aqui. Por isso, não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados. E tenho por justo que, enquanto eu estiver neste tabernáculo, vou despertar-vos com admoestações. Esse é o papel do pastor. Qual é a função do pastor? Por que o pastor é mantido pela igreja? Para despertar com admoestações, né? Para estar pregando a palavra de Deus, advertindo os irmãos. Olha, irmão, cuidado com isso. Olha, irmãos, olha a sua fé, cuida daquilo outro, para admoestar-vos, para despertar-vos com admoestações. E aqui agora no versículo 14 e 15, ele fala uma coisa interessante. Ele fala que Jesus estava mostrando para ele que a sua partida já estava chegando a hora, né? Sabendo que brevemente hei de deixar esse meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já mo tem revelado. Isso dava a ele ainda mais uma perspectiva de urgência. Pensa bem, ele sentia no espírito dele Jesus mostrando para ele que a morte dele estava chegando. O tempo dele como pastor aqui na terra já estava findando. Então, ele sentia necessidade de ainda mais admoestar, ensinar, transmitir para a igreja, né? Para que as pessoas continuassem firmes naquele caminho. Interessante, não é, irmãos? Nós encontramos aqui uma revelação, Pedro dizendo que Jesus estava mostrando para ele que a sua partida já estava próxima, né? Sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também eu procurarei, em toda ocasião, que depois da minha morte tenhais lembranças dessas coisas. Então, ele, durante toda a sua vida, durante todo o seu ministério,
Ele ensinava aquelas coisas. E ele estava tomando medidas para que, mesmo depois que ele partisse, que ele morresse, os irmãos ainda tivessem lembrança dos seus ensinamentos, das suas palavras, graças a Deus pelo Evangelho, graças a Deus pelas cartas, né? Eles já partiram, mas nós temos registrado aqui os seus ensinos, as suas mensagens, né, irmãos? Eu estou gostando muito agora de fazer lives, de gravar, abrimos esse canal do YouTube, né? E já temos aí mais de 100 mensagens gravadas, né? E olha só que bênção, irmãos. A mensagem também é uma forma de registro. Mesmo depois que o pastor Cláudio partir, vocês vão poder continuar ouvindo mensagens pregadas, ensinadas pelo pastor Cláudio. Vamos continuar a estar disponível, né? Quantos anos de ministério, quantos lugares que nós já estivemos pregando, ensinando, transmitindo, e não ficou registro. Não ficou gravado, né? Só algumas fotos. Agora nós estamos tendo a oportunidade de deixar gravado a imagem, a voz, né? E mensagens preciosas. Mas o resumo do que nós estamos pregando aqui, irmãos, do que nós estamos transmitindo aqui, é como se Pedro dissesse assim, olha para mim aqui, ó. É como se Pedro dissesse o seguinte, irmãos, fica firme naquilo que você tem recebido. Fica firme naquilo que você tem aprendido, né? Estou vendo ali a irmã Ângela. Quantos anos que essa irmã está aqui dentro dessa igreja? Irmã Sônia, quantos anos que estão aqui dentro da igreja? Basicamente estão ouvindo a mesma coisa, mas precisa continuar ouvindo essa mesma coisa, porque essa mesma coisa é o plano de Deus para a nossa salvação. Essa mesma coisa é a graça de Deus, é o amor de Deus, é a bondade de Deus para nós, né? Essa mesma coisa, está ali nosso irmão Lisandro, foi criado aqui dentro dessa igreja também, tá certo? Então, quantos anos essa mesma coisa que está sendo ouvido, que está sendo transmitido, né? Então, a pessoa precisa guardar isso no seu coração, e precisamos continuar ouvindo, é o alimento. Mas o pastor vai pregar sobre isso, vai pregar sobre aquilo, vai transmitir. Eu já ouvi essa mensagem. Graças a Deus que você já ouviu, mas precisa continuar ouvindo. Porque, irmãos, nós temos que perseverar. Depois que a pessoa aceita Jesus, depois que ela se entrega a Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, o que ela precisa? Ela precisa o quê? De perseverança. Antes de conhecer Jesus, ela precisa de quê? De se arrepender. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Aí depois que ela se arrepende e crê no Evangelho, ela precisa de quê? Precisa de ser batizada nas águas. Aí ela se batiza nas águas. Aí depois ela busca o batismo com o Espírito Santo. Está lá, já se arrependeu, já aceitou Jesus, já foi batizada nas águas, é batizada no Espírito Santo e tal. O que ela precisa agora? Perseverar. Perseverar na sua fé. Até o arrebatamento da igreja, ou até que ela vá ao encontro do Senhor. Então o apóstolo Pedro, ele está falando justamente isso aqui. E ele fala uma coisa maravilhosa, né, irmãos? Que se nós fizermos isso, nunca, jamais tropeçaremos. E aí vem uma colocação muito interessante. E o diabo? E o diabo? As pessoas às vezes falam assim, porque o diabo, o capeta fez isso, fez aquilo, mas espera aí. Aqui diz que se eu tomar essas medidas e praticar esse tipo de coisa, nunca, jamais eu tropeçarei. Amém, meus irmãos? Então é aquilo que Martim Lutero dizia, que o diabo tem a força que lhe é dada. O diabo não faz o que ele quer. Ele faz o que nós permitimos que ele faça. E se nós não permitirmos, então não tem como ele nos atingir. Então, meu amado, a sua firmeza em Cristo não depende da vontade de Satanás, não. Porque se dependesse misericórdia, ele teria arrebentado com todos nós. E também não depende só de Deus, né?
Tem gente que coloca tudo nas mãos de Deus. Não depende só do Senhor. Mas o Senhor, Deus é amor. Quem que Ele quer que se perca? Quem que Ele quer que tropece? Quem que Ele quer que fique para trás? Não. Se depender exclusivamente de Deus, Ele é amoroso, Ele é misericordioso, Ele quer o bem de todos nós. Então, eu sou o fiel da balança. Eu posso pender para um lado ou posso pender por outro. Olha que a exortação toda aqui está sendo dada, direcionada para mim, né? Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Fazendo isso, nunca jamais tropeçareis, e vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, não deixarei de exortar-vos, ainda que vocês bem já sabem, já conhecem tudo isso. Então, olha só o quanto que eu sou responsável. Nós estamos vendo aí, agora há pouco até um irmão estava conversando comigo, sobre essa pandemia. Infelizmente, quantas pessoas que têm assim, se afastado de Cristo, que têm deixado Jesus, e têm culpado a pandemia. Meu Deus, mas o que tem a pandemia com eu servir ou não a Jesus? O que tem uma coisa a ver com a outra? Eu contrair Covid, é uma doença, é uma infecção que vem no meu pulmão, pode me fazer mal, pode até me matar. E, infelizmente, para muitas pessoas tem sido fatal. Mas o que isso tem a ver com a minha fé em Jesus Cristo? O que isso tem a ver com o plano de Deus? Em que a Covid altera o plano de Deus, o plano de salvação? Em que isso? Não muda nada. Então, é uma mera desculpa, irmãos. Infelizmente, nós estamos vendo muitas pessoas assim afastadas, e não têm ouvido a palavra de Deus, não têm se relacionado com o corpo de Cristo, não têm louvado, não têm adorado, não têm cantado, não têm dizimado, não têm ofertado, não têm pregado, não têm feito a obra de Deus, não têm servido a Deus, e têm se esfriado, têm se enfraquecido, e têm morrido espiritualmente, E o que a Covid tem a ver com isso? Covid é uma doença física, é um problema físico. Eu preciso usar máscara, preciso usar o álcool em gel para resolver o problema lá com o vírus. Mas o que isso tem a ver com o aspecto espiritual? Tem nada a ver com o aspecto espiritual. Então, nós estamos usando isso como uma desculpa, uma desculpa para fugir do ensinamento do apóstolo Pedro. Nós estamos usando isso. Mas tantas pessoas às vezes usam um namoro como um argumento para se afastar de Jesus. Outros, o problema é um emprego que surge. Outros é isso, outros é aquilo. Agora estão usando a epidemia, como uma desculpa. Mas não tem nada a ver, irmãos. Não tem nada a ver. O Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições. Nós estamos passando por uma aflição agora, a aflição do Covid. Mas depois que nós vencermos a Covid, virão outras aflições. Às vezes nós temos aflição financeira, às vezes o problema é conjugal, às vezes o problema, é no trabalho, é profissional. No mundo nós temos aflições uma atrás da outra. Não pensa você que depois que nós vencermos, tiver aí 2, 3, 4 vacinas para a Covid, e isso estiver vencido, que não vai existir mais problemas. Vão existir problemas. No mundo tereis aflições. Mas, Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, o que vai acontecer com ele? Será salvo para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Então, vamos perseverar, meus amados. Vamos nos fortalecer, vamos nos edificar,
Então nós precisamos de ouvir a palavra de Deus, nós precisamos de nos relacionarmos com Deus. Hoje nós tivemos esse culto da tarde, tão abençoado, esse culto agora, esse louvor. Você que está aqui, daqui a pouquinho você vai voltar para a sua casa, né? Garanto que você vai voltar para casa edificado, fortalecido, abençoado, né? Nós vamos daqui a pouco orar uns pelos outros, orar por cura, orar por milagre, orar por maravilha. Você vai voltar para casa feliz, alegre, abençoado, renovado espiritualmente. Então nós precisamos constantemente disso, irmãos. Isso é que faz a manutenção da nossa fé. Essa é a nossa alimentação espiritual. Nós precisamos dela constantemente, até a volta do Senhor Jesus Cristo, né? Então, que você, que nós possamos fazer isso. E se fizermos isso, usando as palavras de Pedro, nunca, jamais tropeçaremos. Amém, meus irmãos? Ele usa duas palavras iguais, que expressam a mesma ideia, para reforçar o que ele queria dizer. Nunca, jamais tropeçaremos. Quem aqui que não quer tropeçar? Não quer tropeçar de jeito nenhum. Você não quer nunca, jamais tropeçar? Então, vamos seguir esse abençoado, santo, né, ensinamento do apóstolo Pedro, que o Espírito Santo traz para nós aqui, através das Sagradas Escrituras. Amém, meus amados irmãos? Amém, meus amados irmãos? Vamos então nos colocarmos de pé, para nós louvarmos, bendizermos e exaltarmos o nome do Senhor.